Fala pessoal, beleza? Vou estar corrigindo aqui, tá? A lista de Química Orgânica, Química do terceiro ano, beleza? Essa é a lista 1 de exercícios do primeiro bimestre. E aí, caso surja alguma dúvida, tá? Caso mesmo assim, após assistir esse vídeo, você ainda tenha dúvidas sobre o conteúdo, você pode deixar nos comentários do vídeo, que eu vou estar realizando a correção. Caso você não queira me perguntar na escola, você pode perguntar na escola também, que a gente conversa e tira as dúvidas aí, ok? Mas acredito que o vídeo vai suprir as dúvidas aí, beleza? Então vamos iniciar aqui, pessoal. Questão 1. Questão 1 fala o seguinte: são substâncias orgânicas. Alternativa A: algumas substâncias conhecidas que não têm carbono. Loucura, né? Química orgânica é o estudo das substâncias que têm carbono. Todas as substâncias conhecidas que têm carbono, não. Exemplo: C. O2 é uma substância conhecida, tem carbono e não é orgânica. Então, isso aqui também está errado. C. Quase todas as substâncias conhecidas que contêm carbono, essa aqui é uma questão candidata a correta. Todas as substâncias usadas na alimentação, loucura, a não ser que você beba gasolina, né? Então, isso aqui está errado. Todas as substâncias contidas no organismo humano, então, tem substâncias no organismo humano que não são orgânicas, né? E mais do que isso, tem substâncias orgânicas que não estão no corpo humano. Então, essa aqui também está errada, beleza? Restando apenas para nós a alternativa C, beleza? Então, essa é uma boa definição para a gente. O que são substâncias orgânicas? Quase todas as substâncias conhecidas que contêm carbono, né? Com ressalvas, algumas exceções aí, praticamente tudo que a gente encontra aí que tem carbono. Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Questão 2 fala o seguinte. Eu vou usar uma forma aqui, tá? Nas próximas questões, que é o seguinte. Essas primeiras questões eu vou até ler ela inteira, mas na medida que for passando, eu vou basicamente ler só o comando da questão. Como assim? Que a questão estiver pedindo. Que para muitas questões vocês vão ver que a gente não precisa nem ler o texto, tá? Principalmente questões de química orgânica, que tem a molécula e tal. Você só lendo o comando da questão, você já mata a questão e aí evita de ficar lendo o texto, tá? Isso é uma técnica muito boa, às vezes, para o Enem. Então, beleza. Essa daqui eu vou ler o texto, porque eu acho que essa aqui é um pouco necessário. Leia o texto a seguir. Os átomos de carbono se ligam entre si, gerando milhões de compostos. Essas cadeias carbônicas, ramificadas ou não, podem se ligar a uma variedade de outros átomos, tais como hidrogênio, flúor, cloro, bromo, iodo, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo e muitos outros. Cada ordenamento atômico diferente corresponde a um composto distinto com propriedades físicas e químicas diferentes. Em relação às características gerais dos compostos orgânicos, assinale a alternativa correta. São facilmente ionizáveis? Está errado, ok? Os compostos orgânicos não são facilmente ionizáveis porque eles não se tratam de compostos iônicos, ok? São sempre solúveis em água? Negativo. Gasolina é um composto orgânico e não é nada solúvel em água, né? São moleculares? Essa vai ser a nossa resposta, ok? Os compostos orgânicos eles vão ser moleculares. E por que isso, professor? Porque o carbono vai fazer ligações covalentes e não ligações iônicas ou metálicas, beleza? E aqui a D, só para a gente fazer, né, a nossa prova dos 9, são altamente resistentes ao aquecimento, sem decomposição. Outra coisa bem equivocada aqui, tá bom? Então, partindo para a próxima questão. Questão 3. O Lanos... peraí. Aqui a fonte me bugou um pouco aqui. Isso aqui é um L, né? Então, o lanosterol é um intermediário na biossíntese do colesterol. Essa daqui é uma daquelas questões, pessoal, que eu nem preciso ler isso aqui, tá? Blá, 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 blá. Se eu for direto para a questão, pro enunciado aqui de baixo, ó, eu já vou ter o que a questão me quer, que é o que ela quer. O número de carbonos terciários, quaternários
com hibridização sp3 e o número de elétrons π existentes na molécula do lanosterol são respectivamente, então olha só, nem preciso ler isso aqui, tá? O que ele quer que eu faça? Ele quer que eu encontre o número de carbonos terciários com hibridização sp3, na verdade ele quer o número de carbonos terciários, né, com hibridização sp3, o número de carbonos quaternários com hibridização sp3 e o número de elétrons π existentes nessa molécula. Então aqui é basicamente contar carbonos, os carbonos terciários com hibridização sp3, quaternários com hibridização sp3 e os elétrons π. Fazendo as coisas mais simples aqui, né, começando do mais fácil, vamos começar aqui com o número de elétrons π, que eu já elimino um monte de questão aqui. Lembrando, né, os elétrons π, eu vou ter 2 elétrons π por ligação π. Eu tenho duas ligações π aqui, né? Tenho essa ligação π e essa ligação π. Lembrando que a ligação π é sempre a segunda ligação em uma ligação dupla e a segunda e terceira ligação em uma ligação tripla, né? Então eu tenho duas ligações π. Se cada ligação π tem 2 elétrons π, logo eu tenho 4 elétrons π. Olha só, tanto de questão que a gente anula. A gente anula essa, a gente anula essa, a gente anula essa. Lembrando, né, que ele pede respectivamente, então tem que ser nessa ordem. E o último aqui fala que é 2 elétrons π, 2 elétrons π, 2 elétrons π, todas erradas, né? Sobraram só essas duas. O que difere nessas duas aqui, basicamente? O número de carbonos terciários com hibridização sp3. Como assim, professor? Carbonos terciários com hibridização sp3. Vão ser carbonos que se ligam a 3 outros carbonos, ok? Se ligam a uma outra coisa, né, um hidrogênio, enfim, se ligam a outra coisa, né, e que não fazem nenhuma ligação dupla, basicamente. São carbonos que se ligam a 3 carbonos, certo? E não fazem ligação dupla. Por quê? sp3 é caracterizado por 4 ligações simples, beleza? Então, eu já nem preciso achar os carbonos quaternários aqui. Eu sei, olhando as alternativas, que vão ter 4 carbonos quaternários, né, com hibridização sp3. Então eu vou procurar só os meus carbonos terciários com hibridização sp3, beleza? Bora lá então. Esse cara aqui, ó, muito cuidado com ele. Eu tenho um carbono, né? E aí a gente pode às vezes no impulso marcar ele como sendo um carbono terciário. Mas ele está fazendo uma ligação com carbono aqui, uma ligação com carbono aqui e só. Ele tem uma ligação escondida, que é com hidrogênio, e essa ligação aqui, ó, pessoal, é com uma hidroxila, é com um H, não é com carbono. Então ele não é um carbono terciário, beleza? Tendo isso em mente, agora eu vou contar realmente os carbonos terciários de hibridização sp3. Eu tenho um carbono aqui, esse carbono é sp3 e ele tem hibridização sp3 porque ele só faz ligações simples. Esse aqui é quaternário, esse aqui não é, esse aqui é quaternário, esse aqui é secundário, secundário. Esse aqui, esse e esse são carbonos terciários. Porém, essa ligação dupla faz com que eles tenham hibridização sp2, beleza? Por que hibridização sp2, professor? Porque quando tem um átomo de carbono que faz uma ligação dupla, né? E ele vai ter hibridização sp2. Por quê, professor? Porque quando eu tenho uma ligação dupla, eu vou ter uma ligação π, ok? E carbonos que fazem uma ligação π têm hibridização sp2. Só lembrando, carbonos que fazem duas ligações π têm a hibridização sp, ok? Então, nenhum desses dois aqui vão ser carbonos terciários de hibridização sp3. Então, até no momento, a gente só tem um aqui, beleza? Esse aqui é quaternário, esse aqui é secundário, esse é secundário, esse é quaternário. Só marcando aqui, né? Secundário também, secundário, quaternário, secundário, secundário, quaternário, primário, 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 carbono primário, secundário, secundário. Esse aqui é um carbono terciário de hibridização sp3. Por que, professor? Esse aqui é um carbono primário, ó, vou marcar aqui, ó. É um carbono, terciário com hibridização sp3. 3 ligações que eu vejo aqui que são simples. A ligação que está escondida é com hidrogênio, ou seja, 4 ligações simples, das quais 3 são com carbonos. Então eu tenho 2. Até agora, 2 carbonos terciários de hibridização sp3. E para finalizar, esse aqui também vai ser um carbono terciário, certo? De hibridização
sp3, porque é um carbono que se liga a 3 outros carbonos, tem um hidrogênio escondido aqui, ok? E só são ligações simples. Então, a alternativa correta aqui, pessoal, é a alternativa E, ok? Todos os outros carbonos aqui, ó, esse aqui é primário, primário, secundário, 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 e esse aqui, professor, esse aqui é terciário. Porém, a hibridização desse carbono, por ele fazer uma ligação dupla, é sp2. Beleza? Então, questão finalizada. Vamos agora para a questão 4. Ok? Bora lá. Questão 4. Questão 4 diz o seguinte. No hidrocarboneto de fórmula estrutural representada a seguir, os átomos de carbono estão numerados de 1 a 7. Sobre esse hidrocarboneto, são feitas as seguintes afirmativas. Então, ele vai querer saber aqui, ó, dessas afirmativas que vão ser feitas sobre esse hidrocarboneto, quais delas são corretas. Então, vamos para a primeira. O total de ligações π na estrutura, né, é igual a 3. Então, bora ver se essa aí faz sentido. Ele fala que o total de ligações, né, e ele fala ligações π é igual a 3. Então, quantas ligações π eu tenho? Eu tenho uma aqui, ok? Lembrando que a segunda ligação de uma ligação dupla sempre é π. E aqui, a segunda e a terceira ligação em uma ligação tripla vão ser π. Então, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 ligações π, certo? Então, a 1 está correta, beleza? Como o intuito aqui é ganhar tempo, e já pensando no vestibular, se eu tivesse numa prova aqui, ó, eu já ia anular essa alternativa. Porque como eu sei que a 1 está correta, já anula a B, que não tem a afirmativa 1. A afirmativa 2 diz o seguinte. O átomo de carbono 2, esse átomo de carbono aqui, né? Primeiro eu analisei as ligações π, agora eu vou analisar os carbonos. O átomo de carbono 2 forma 3 ligações π. Então, ele fala aqui que forma 3 ligações π. Já está errado, né, galera? Por quê? Ele forma 2 ligações π aqui e aqui forma ligação sigma. Sempre o átomo de carbono ele vai fazer no máximo 2 ligações π. Por quê, professor? Vai fazer no máximo 2 ligações π. Porque não existe uma ligação quaternária, tá? Até onde a gente sabe, até onde a gente estuda, só existem ligações simples, duplas e triplas. Ou seja, ou ele vai fazer 2 duplas, ou ele vai fazer uma tripla e uma simples. Tanto nesse caso aqui, quanto nesse caso aqui, eu tenho apenas 2 ligações π. Ok? O máximo de ligações π que eu posso ter são 2, beleza? Então, essa coisa aqui de o átomo de carbono 2 forma 3 ligações π e uma sigma está completamente equivocado, ok? Então, a gente vindo aqui nas nossas alternativas, a gente pode eliminar a C e a D. Já ficou fácil agora, né? Será por quê? Olha só, mas para a gente conferir aqui, né? Por que a 3 e a 4 estão corretas? O átomo de carbono 5 forma 3 ligações sigmas e uma ligação π. Então, o átomo de carbono 5, ele fala que forma 3 sigma. Se essa daqui é π, né? A outra é sigma. Então, eu tenho uma sigma aqui e uma sigma aqui. A outra é π. Então, tudo ok aqui, né? Certinho. E a 4 fala o átomo de carbono 1 forma 4 ligações sigma. Aqui, só ligações simples, só ligações sigma. Também está correta. Alternativa A, perfeita. Ok? Vamos agora para a questão 5. Questão 5, pessoal. A gente pode ir direto aqui também para a pergunta, tá? Sem ficar lendo muito esse texto aqui, ó. Com relação à fórmula apresentada anteriormente, a única fórmula apresentada aqui é essa. Assinale a alternativa incorreta, né? Prestem muita atenção sempre no que ele está pedindo, tá? Então, ele quer a coisa que está errada aqui. Ele fala o seguinte, o composto possui 7 carbonos quaternários. Olha só, carbonos quaternários são bem difíceis da gente ter, então essa aqui é uma forte candidata a ser
a questão errada, tá? Então, bora ver. A gente consegue achar 7 carbonos quaternários aqui. Vamos analisar carbono por carbono. Esse cara aqui é um carbono terciário. Então, até agora, nenhum carbono quaternário. Esse cara aqui é um carbono secundário. Esse é um carbono terciário. Esse é um carbono terciário. Esse é um carbono secundário. Esse é um carbono secundário, porque ele está fazendo uma ligação com um carbono aqui e um carbono aqui. Aqui é a ligação com oxigênio. Inclusive, aqui eu me equivoquei. Esse carbono aqui, ele é primário, porque ele só está fazendo ligação com um carbono. Esse carbono é terciário, secundário, que faz ligação com 2 outros carbonos. Essa ligação aqui é com oxigênio, não conta. Secundário, 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 secundário. Ah, professor, só deixei um carbono aqui atrás, deixei de propósito. Esse único carbono aqui, ele é quaternário, porque ele faz ligação com esse carbono, esse carbono, esse carbono nessa ponta e esse carbono. Ou seja, ele fala que possui 7 carbonos quaternários. Então, a ele erra por 6, né? Então, a gente nem precisa pensar nas outras, ok? Mas caso você queira tirar a prova aí, né, das outras, é simples. Existe um carbono quaternário, a gente acabou de constatar isso. O composto apresenta 10 ligações π. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque que são 2 ligações π, né? 9, 10. 10 ligações π. Essa está correta? Essa está correta. O composto possui 3 carbonos assimétricos. Essa coisa de carbono assimétrico é bem chatinha, tá? E é um conteúdo que a gente vai ver quando a gente for estudar isomeria. Carbonos assimétricos é um exemplo de isomeria, isomeria espacial bem específica, tá? É uma isomeria que a gente chama de isomeria óptica, beleza? E basicamente, não vou me aprofundar muito, mas basicamente eu tenho carbonos assimétricos quando eu tenho carbonos que se ligam a 4 coisas diferentes. A uma coisa A, uma coisa B, a uma coisa, colocar C minúsculo para comparar com carbono, e a uma coisa D, ok? Quando eu tenho um carbono que tem 4 ligantes diferentes, esse vai ser um carbono assimétrico. E aí, quem são os carbonos assimétricos aqui? Porque aqui ele tem que ter 3 carbonos assimétricos. Como eu falei, não vou me aprofundar muito nisso, porque ainda não é uma seara que nós entramos, não estamos estudando isso, mas esse é um dos carbonos assimétricos, ok? Ele fala que são 3 carbonos assimétricos, esse é outro carbono assimétrico e esse é outro carbono assimétrico, tá bom? Tá, professor, por que é carbono assimétrico? Como eu falei, isso aqui ainda nós não estudamos. Aí você me pergunta, professor, mas se a gente não estudou, por que o senhor colocou uma questão que cobra isso? Porque nem sempre no vestibular você vai saber tudo, tá bom? Então você tem que aprender a resolver questões com o que você sabe, beleza? Eu sabia aqui que 7 carbonos quaternários não tinha, e ele queria a incorreta, então eu achei a questão, beleza? Eu nem precisava chegar nisso aqui, ok? Mas, na medida que o ano for passando, a gente vai chegar nesse conteúdo aqui e vai aprender, beleza? Voltando aqui, o composto possui 15 carbonos com hibridização sp, esse 2 tinha que ser pequenininho aqui, perdão, sp2 e um carbono sp. Então, bora lá. Carbono sp2 é carbono que faz ligação dupla. Ele fala que eu tenho aqui 15 carbonos assim. Eu tenho aqui 1, 2, aí eu vou ter aqui 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok? 15 carbonos com hibridação sp2. Ele fala que eu tenho um carbono sp. Para ser sp, ou tem que fazer 2 duplas ou uma tripla. O único que respeita isso é esse carbono aqui. Então, questão perfeita, todas as alternativas, com exceção da A, estão corretas. Então, a alternativa correta aqui, que ele pede a incorreta, né? É a alternativa A. Vamos lá então, pessoal, agora para a questão 6. A questão 6 fala o seguinte: observe a fórmula, ele dá essa fórmula para a gente e pede as quantidades totais de átomos de carbono primário, secundário, terciário, respectivamente. Beleza? Então, vamos começar aqui por carbonos primários. Carbonos primários eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Beleza?
Então, ó, alternativas que possuem 5 carbonos primários, lembrando que ele fala respectivamente, então é na ordem, só é a primeira e a última. Posso descartar todas essas outras questões aqui, certo? Então agora vamos ver quantos carbonos secundários eu tenho. Esses aqui já vi que são carbonos primários, então esse carbono aqui, ele é um carbono secundário? E a resposta é não. Por que ele não é secundário? Porque ele está se ligando a 1, 2, 3 carbonos. Então esse carbono não é secundário, ele é terciário. Analisando esse carbono aqui agora, ele é um carbono secundário? Também não, porque ele está se ligando a 1, 2, 3 carbonos. Logo, ele não é um carbono secundário, ele é um carbono terciário. Esse carbono é um carbono secundário? Sim. Esse é o único carbono secundário que a gente tem. Ele se liga somente a 1, 2 carbonos. Esse aqui não é um carbono secundário, porque ele se liga a 1, 2, 3 carbonos. Os demais a gente já viu que são todos carbonos primários, né? Que a gente já avaliou, então não vou avaliar esse nem esse novamente. Então, se o primeiro é 5, o segundo é 2, a alternativa correta vai ser E, beleza? Para tirar a prova dos 9, a gente tem que achar aí 3 carbonos que sejam carbonos terciários, né? Vou fazer até de azulzinho aqui. Então, carbonos terciários que eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse, que se liga a 1, 2, 3 carbonos. Eu tenho esse, que se liga a 1, 2, 3 carbonos. E eu tenho esse, que se liga a 1, 2, 3 carbonos. Ok? 3 carbonos terciários, questão 6, alternativa I. Ok? Bora lá para a próxima questão. Questão 7, pessoal. Questão 7 vai nos trazer o seguinte. Considere a forma estrutural a seguir. Essa forma estrutural aqui. Essa questão 7 é bem parecida com a questão que a gente acabou de fazer, né? Ele fala o seguinte. São feitas as seguintes afirmativas sobre essa forma estrutural. E depois ele pede para a gente assinalar a alternativa correta, tá? Então, vamos ver aqui. Ele vai falar aqui que algumas afirmativas são corretas, então vamos já conferir qual delas é correta e qual delas não é. O átomo de carbono 5 forma 4 ligações sigma. Esse é o átomo de carbono 5, pessoal. Se a gente avaliar aqui, ele faz 1, 2, 3, 4 ligações sigma. Então, a afirmativa 1 está correta. Ou seja, a E não pode ser nossa afirmativa, porque ela afirma que apenas a 2 e a 3 estão corretas, e isso não é verdade. A afirmativa 2 fala o seguinte: o átomo de carbono 3 forma 3 ligações sigma e uma pi. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 sigma, a ligação dupla, uma é sigma e as demais são pi, ok? Então, é claro, né? Eu contando aqui, eu vejo que a afirmativa 2 também está correta. Ok? A afirmativa 2 também está correta. Então, olha só, eu posso, se a 2 está correta, eu posso cortar isso aqui, ó, apenas afirmativas 1 e 4 estão corretas, ok? Eu posso cortar também essa aqui, ó, todas as afirmativas, se todas as afirmativas são corretas, ainda não posso cortar não. Dando spoiler aqui. Essa aqui, todas as afirmativas são corretas, ainda não posso cortar. Vamos ver aqui agora a questão 3. O átomo de carbono 2 forma 3 ligações π e uma ligação sigma. Redondamente errada, tá, pessoal? Eu tenho uma ligação tripla aqui. Na ligação tripla eu tenho 2 ligações π e uma ligação sigma. E uma ligação sigma. Beleza? Então eu tenho uma sigma daqui e uma sigma daqui. Então 2 sigma, 2 π. Questão 3 a afirmativa 3 está completamente errada. Então eu vou riscar essa daqui, ó. Todas as afirmativas estão corretas? Não, a 3 está errada. Agora a gente vai avaliar que a prova dos 9 vai vir aqui agora para a questão 4, né? Que ela vai ver se qual dessas duas afirmativas vão estar corretas. O total de ligações P aqui, né? Pi na estrutura é igual a 3. Beleza? Então, eu tenho 3 ligações π aqui, eu tenho uma aqui, 2 aqui, 3. São as únicas ligações π que eu tenho, então essa aqui, ó, alternativa C, é a nossa alternativa correta. Beleza? Vamos passar agora para a próxima questão. Questão bem interessante essa agora, pessoal.
Questão 8. Fala assim, ó, nos compostos C2H2, C2H6 e C2H4, as hibridizações dos átomos de carbono são respectivamente, ou seja, na ordem. Então, bora lá. O C2H2, ele vai formar essa estrutura aqui, ó. Ah, professor, por que ele vai formar essa estrutura? Só tem como ele formar essa estrutura, porque eu só tenho 2 carbonos e 2 hidrogênios. O hidrogênio só faz uma ligação e o carbono faz 4. Então, ele tem que ser essa estrutura, tá? Não tem outra possibilidade para ele. O C2H6, ele vai formar essa estrutura assim, ó. E mais uma vez, não tem possibilidade de formar outra coisa, né? E o C2H4, ele vai formar essa estrutura bem aqui. Vai formar essa estrutura bem aqui. O que acontece então? Agora a gente tem que avaliar qual é a hibridização dos carbonos, né? Do átomo de carbono em cada uma dessas estruturas aqui. Aqui eu tenho duas ligações π, né? Ou seja, eu vou ter hibridização sp. Aqui eu só tenho ligações sigma, então eu tenho uma hibridização sp3. Aqui eu tenho uma ligação π, então eu vou ter hibridização sp2, ok? A manhãzinha dos dedos aqui ajuda bastante, né? Então, qual vai ser a resposta? SP, SP3, SP2. E isso está contido na alternativa C, ok? Alternativa C que contém isso, logo a alternativa C é a nossa alternativa correta. Vamos agora para a questão 9. A questão 9 ela é bem interessante, que ela também traz uma questão que a gente ainda não estudou, mas ela dá para a gente revisar algumas coisinhas. Considera a reação de polimerização, não estudamos isso ainda, do etileno. E aí ele fala que essa molécula aqui, que a gente acabou de fazer ela aqui em cima, eu vou repetir aqui embaixo. Né? E a reação de polimerização do etileno, ele fala que é isso aqui, né? Aí ele fala, durante essa reação é modificado, né? Exceto. Então ele quer saber o que não muda quando isso aqui passa a ser isso aqui. O que é isso aqui, professor? É um C2H. Aí tem uma ligação para cá. Aqui liga com hidrogênio. Aqui liga com hidrogênio. E aqui vem para cá. Em um resumo rápido, pessoal, o que é uma reação de polimerização? É uma reação que eu vou pegar essa molécula aqui e eu vou formar um polímero. Né? O que é polímero, professor? Mero, em grego, significa partes e poli, muito. Né? Então, são muitas partes. Eu vou repetir essa molécula várias e várias vezes, se ligando, né, uma com a outra, formando uma cadeia bem longa, que é basicamente os plásticos que a gente conhece. Então, daqui para cá, o que mudou? Mudou algumas coisas. Quando eu falo número de ligações π, mudou? Mudou. Aqui eu tinha uma ligação π, aqui eu não tenho nenhuma ligação π. Então, ó, aqui mudou, ok? Certo? Então ele pergunta aqui, né? Considere a reação de polimerização do etileno, né? Durante essa reação é modificado, exceto. Ele só quer o que não foi modificado. E o número de ligações π modificou. Ele fala que o número de ligações sigma não foi modificado aqui, né? No caso, modificou também. Por que modificou o número de ligações π? O número de ligações sigma. Eu tinha 1, 2, 3 ligações sigma para esse carbono, agora eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações sigma. Então, modificou também. Agora ele fala que o número de oxidação do carbono, né? O número de oxidação dos átomos de carbono. E aí, será que mudou? Se não tiver mudado, essa é a nossa alternativa, né? Tá, professor, mas primeiro tem que saber o que é número de oxidação. Número de oxidação é um conceito da eletroquímica que diz que se eu cogitar que todas essas ligações são rompidas e que o elétron sempre vai para o elemento mais eletronegativo, caso isso aconteça, qual seria o número da carga desse átomo de carbono? Vamos dizer aqui, rompe todas essas ligações e o elétron dessa ligação vem para o átomo mais eletronegativo, ou seja, o carbono vai ganhar 4 elétrons aqui, tá? Então ele vai ficar com 4 menos aqui. Por quê? Porque ele vai ganhar todos os elétrons aqui
Por quê? Na ligação com o hidrogênio, ele vai ganhar o elétron do hidrogênio, ok? Só que o que acontece? Na verdade, vou explicar direitinho aqui para não ter dúvida. O número do carbono aqui seria 2 menos, porque esse elétron aqui e esse elétron aqui já são do carbono. Então, ele estaria neutro com os 4 elétrons que ele já tem. Quando eu quebro essa ligação, esse elétron vem para cá. Ele ganha uma carga negativa. Quebra essa ligação, esse elétron está aqui, vem para cá, ele ganha outra carga negativa, resultando em 2 menos. Agora, esses elétrons aqui, já era dele, ele vai continuar com ele, não vai alterar a carga dele. E esses outros 2 elétrons aqui vêm para o outro carbono. Mas, professor, mas só falou que a ligação quebra e o elétron vai para o elemento mais eletronegativo? Exatamente. Aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono, quem é mais eletronegativo? Nenhum dos dois, né? Os dois têm a mesma eletronegatividade. Então, tanto esse quanto esse fica com a carga 2 menos. E aqui na reação de polimerização, aqui o polímero ele vai se ligar com outra molécula igual a essa. Então aqui vai ter um carbono, aqui vai ter um carbono. Então se eu quebrar todas essas ligações, qual vai ser a carga aqui dos carbonos? Vai ser menos 2 também. 2 menos. Por quê? Nessa ligação aqui, ele ganha um elétron. Ganhou um elétron, ganha uma carga negativa. Nessa quebra aqui, ele ganha um elétron também. Então forma 2 elétrons que ele ganha, 2 menos. Mas nessas outras reações ele está se ligando a carbono. Então esse elétron fica com esse carbono, esse elétron fica com esse carbono, esse com esse com esse. Então não muda nada. Então a alternativa correta aqui é a alternativa C, ok? O que não altera aqui é o número de oxidação, beleza? A geometria dos átomos de carbono é uma coisa que é alterada, tá? Porque aqui eu tinha uma geometria trigonal plana, aqui eu passo a ter uma geometria tetraédrica, então a alternativa correta é a alternativa C. Vamos lá, pessoal, agora essa questão aqui é uma questão bem contextualizada, eu acho ela bem interessante, mas a gente pode ir direto pro comando da questão. Na questão 10, fala o seguinte: na estrutura do agente laranja anterior estão presentes 4 ligações π e uma cadeia aromática. Bora lá, ó. Tem 1, 2, 3, 4 ligações π, ok. E eu tenho uma cadeia aromática. Se eu aplicar isso aqui, a regra de Huckel, 4n mais 2 igual ao número de elétrons π, vou contar esse elétron π aqui, professor? Não, eu só conto os elétrons π para a regra de Huckel os elétrons π das ligações que estão no ciclo. Então eu tenho 1, 2, 3 ligações, logo eu tenho 6 elétrons. Essa continha eu já fiz 1000 vezes na sala de aula, né? Mas vamos fazer mais uma vez aqui. Fica 4n é igual a 6 menos 2. O 6 está aqui realizando a operação de soma, passa a realizar a operação de subtração para o outro lado. Fica 4n é igual a 4. n é igual a 4 sobre 4, que é igual a 1. Ok? Se esse resultado é natural, esse composto é aromático. 1 é um número natural, logo esse composto é aromático. De cara, a 10 a gente já achou a alternativa correta. 3 ligações π, uma cadeia aromática? Que eu já vi que está errado, eu tenho 4 ligações π. Uma cadeia mista e 9 ligações sigma. Vamos contar quantas ligações sigma a gente tem. Até é de outra cor aqui. Vamos contar as ligações sigma. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que é um hidrogênio, 12, já passou das ligações sigma, né? Agora você está contando essas ligações aqui? Sim. Por quê? A ligação dupla, ela tem uma ligação π e uma ligação sigma. Então aqui, ó, estava no 12, 13, 14. Aqui no 14, 15, se eu levar em consideração aqui que esse hidrogênio vem para cá, né? Então aqui ao todo na minha molécula eu tenho 15 ligações sigma. Essa aqui está redondamente errada. Uma cadeia heterogênea e 5 carbonos secundários. Então eu tenho carbonos secundários aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem preciso ficar pensando em outra coisa, tá? O número de carbono secundário já extrapolou. Uma cadeia aromática e 12 ligações sigma. E a gente viu aqui que dá mais de 12 ligações sigma, né? Então, a alternativa correta mesmo vai ser a alternativa A. Ok? Vamos agora para a próxima questão. Questão 11 diz o seguinte:
a maior parte das drogas dos anticoncepcionais na via oral é derivada da forma estrutural plana a seguir, essa fórmula aqui. O número de carbonos terciários presente nessa estrutura essa questão é bem interessante, porque ela traz uma contextualização legal, porque a base, basicamente, de praticamente todos os hormônios é isso, esses 3 anéis de 6 membros aqui, e esse anelzinho aqui com 5 membros, ok? Isso aqui é basicamente a base para hormônios tanto femininos quanto masculinos, tanto a testosterona, ok? Curiosidade à parte, bora contar os carbonos terciários presentes nessa estrutura. Isso aqui é um carbono terciário? Não, ele está fazendo ligação só com 2 outros carbonos, ligação com oxigênio não conta. Isso aqui não é terciário, só com 2 carbonos, isso aqui não é terciário, isso aqui não é terciário. Esse carbono é terciário, porque ele está fazendo ligação com 3 outros carbonos. Esse aqui é terciário, porque ele está fazendo ligação com outros 3 carbonos. Esse aqui é terciário, esse aqui é terciário, esse é terciário, esse é terciário. E olha só, esse aqui também é terciário, porque ele está fazendo 1, 2, 3 ligações com carbono, e aqui em cima não é ligação com carbono, é com OH, ok? Então agora é só contar os pontinhos aqui. Se eu contar os pontinhos, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A alternativa correta da questão 11, letra 11 é ótima, né? A questão 11 é letra C. Vamos agora para a próxima questão. Questão 12. Questão 12, pessoal. Ela diz o seguinte: a molécula representada a seguir, desenvolvida recentemente, é um potente analgésico. Os números de átomos de hidrogênio e de carbono existentes nessa estrutura molecular são, respectivamente, olha só, respectivamente, então, hidrogênio, depois carbono. O que a gente vai fazer? Vamos contar primeiro os átomos de carbono aqui, tá? A gente contar os átomos de hidrogênio já vai dar a resposta de cara, mas a gente contar os átomos de carbono é mais fácil. E como basicamente na química orgânica é bem contar carbono, então vamos contar logo a do carbono aqui, que a gente já elimina 2. Então, contando os números de carbono, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono. Então, posso eliminar essa e essa alternativa. Beleza? Vou apagar aqui para dar uma limpada. E agora a gente vai contar o número de hidrogênios para saber quantos hidrogênios tem aqui. Aqui, pessoal, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um ciclo, ok? Eu odeio essa representação com essa bolinha, vocês sabem. Acho que isso aí comunica muito mal essa molécula, mas enfim, né? Eu não participo da IUPAC, então é só seguir. É o seguinte. Observando dessa forma aqui, fica muito mais claro eu observar e ver quantos hidrogênios estão ligados a cada um desses carbonos. Por quê? Eu parto do princípio que o carbono só faz 4 ligações, então esse carbono aqui já está fazendo 1, 2, 3, 4, não faz mais nenhuma ligação. Esse carbono está fazendo 1, 2, então ele vai fazer mais uma ligação aqui. Esse aqui está fazendo 3 também, né? Esse aqui 1, 2, 3, faz mais uma, 1, 2, 3, faz mais uma, né? Vou ir colocando aqui para melhorar. Esse carbono aqui, ó, ele está fazendo 1, 2, 3, 4, não faz mais nenhuma ligação. Esse aqui faz mais uma ligação, então esse aqui, ó, faz mais uma, e esse aqui também vai fazer mais uma, ok? Então, aqui, ó, eu já evidenciei alguns hidrogênios que estavam sumidos aí, né? Aqui eu tenho um átomo de carbono e ele vai fazer mais 2 ligações com hidrogênios. Por que, professor, mais 2? Porque aqui está fazendo 1, 2, né? Tem que fazer 4, então é esse aqui. Aqui está fazendo 1, 2, 3 ligações com carbono, então vai fazer mais uma, certo? Com hidrogênio. Aqui vai fazer mais 2. Aqui mais 2. E eu tenho esse hidrogênio aqui. Se eu for contar todos os hidrogênios, olha só quantos hidrogênios vão dar. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios. Olha só. Então a alternativa correta vai ser a alternativa B. Beleza? Vamos agora para a questão 13. Questão 13 fala aí da cafeína, né? Para quem não sabe, essa é a estrutura da cafeína. E aí, professor, cafeína, cocaína, nicotina, metanfetamina, isso aí tem alguma coisa a ver? Tem sim, tá?
Olha o tanto de nitrogênio que tem aqui na molécula da cafeína. É esse nitrogênio que faz ela ser tão viciante e dá esse nome com terminação ina para ela, tá? Ah, por quê, professor? Mais pra frente a gente vai aprender isso aí, tá? Por enquanto, o que a gente vai identificar disso aqui? Podemos afirmar corretamente que a fórmula molecular da cafeína é... Olha só, pessoal. Isso aqui é uma questão que eu tenho que contar o número de elementos químicos que eu tenho aqui. Então, nitrogênio, contar nitrogênio e oxigênio não vai adiantar nada, porque todas elas têm 4 nitrogênios e 2 oxigênios. Então, é inútil. Vou ter que contar carbono e hidrogênio. Vou primeiro contar os carbonos para eliminar algumas alternativas aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, já o que acontece? Já a única alternativa que tem 8 carbonos é a alternativa E aqui. Então, essa aqui não tem muito mistério, não. Tá? Nem preciso contar os hidrogênios. Contei o número de carbonos aqui, ó. Pensei que ia ser mais difícil nessa. Contei o número de carbonos, já era. Já matei a questão. Ah, professor, quero contar o número de hidrogênios. Quero ter certeza que aqui tem 10 hidrogênios. A gente conta quantos hidrogênios tem então. Aqui tem 3 hidrogênios, aqui tem 3 hidrogênios, aqui tem 3 hidrogênios. Ao todo dão 9. Eu tenho que achar mais um hidrogênio aqui. Onde é que está esse hidrogênio, professor? Nesse carbono aqui, ó. Por quê? Ele está fazendo 1, 2, 3 ligações, 4 com esse outro hidrogênio aqui, ok? Se vocês olharem todas as outras, todos os outros carbonos, eles já estão fazendo 4 ligações, beleza? Então 9 mais 1 dá 10, alternativa correta, alternativa I. Bora lá então, pessoal, questão 14. Ela basicamente nos dá essa molécula aqui do mirceno, ok? E pede para a gente assinalar o que é correto. Então, seguinte, para fazer essa questão mais fácil, eu primeiro vou colocar em evidência aqui todas as ligações com hidrogênios que essa estrutura está fazendo, ok? Agora, primeiro, a fórmula molecular é C9H12. Se a gente contar o número de carbonos, a gente vai ver que é 9. Se a gente contar o número de hidrogênios, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok? Então, a primeira questão aqui, a primeira alternativa está errada, beleza? Lembrando que cada uma dessas ligações vermelhinhas que eu fiz é uma ligação com hidrogênio. Existem 2 carbonos assimétricos. Como eu falei anteriormente, essa coisa de carbonos assimétricos eu não tenho aqui nessa questão, não estudei, a gente não estudou ainda, né? Nós não estudamos essa questão ainda. Então a gente, e mesmo se tivesse estudado, tá? Não há nenhum carbono assimétrico aqui, porque basicamente eu tenho um carbono assimétrico, eu tenho um carbono que se liga a 4 outros compostos, ok? 4 outros ligantes, de forma que esses 4 ligantes são completamente diferentes um do outro, beleza? 3 ligações π e 20 sigma, isso aqui também está errado, tá? Porque se eu for contar aqui, eu vou contar, olha só. Vamos fazer aqui as continhas, até mudar de cor aqui para ficar melhor. Se eu contar aqui as ligações sigma, né? Que 3 ligações π é óbvio, porque eu olho aqui as ligações duplas, 1, 2, 3 sigma, 3 π. Mas as sigmas, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, tá vendo aqui, ó, passa disso aqui, beleza? Cadeia carbônica linear e saturada, ela é uma cadeia carbônica nem linear nem saturada, porque primeiro que não é linear porque ela é ramificada, e saturada porque ela tem ligações duplas, então é uma cadeia insaturada. E agora só sobrou aqui, né, 3 carbonos híbridos sp3 e sp2. Bora lá. 3 carbonos sp3, vamos apagar aqui e ver as hibridizações dos carbonos, né? Quem são os carbonos sp? Vou fazer de azul mesmo. Quem são os carbonos sp3 aqui? Ó. Ele fala que tem 3 carbonos híbridos sp3. sp3 são os carbonos que só fazem ligações, fazem 4 ligações, né? E essas 4 ligações são ligações simples, não tem nenhuma ligação dupla ou tripla. Então eu tenho 1, 2, 3
Então eu tenho realmente 3 carbonos de hibridização sp3. Mas ele fala, além disso, que eu tenho 6 carbonos sp2. Se eu contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos sp2. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Próxima questão, pessoal, a questão 15 fala o seguinte. A umbeliferona é obtida da destilação da resina de resinas vegetais, né? E é usada em cremes e loções de bronzear. Classifica-se sua cadeia como... Essa aqui é bem simples, beleza? Cíclica, ok. Então essa daqui já está errada, porque eu já sei que é uma cadeia cíclica, não é a cíclica. Alicíclica aqui, né? Não, porque é uma cadeia aromática, então não vai ser nem A nem AD. Professor, como é que eu sei que essa cadeia é aromática, tá? Cuidado, aqui tem uma pegadinha. Por quê? Para eu saber se é aromática, eu tenho que fazer regra de Huckel. 4N mais 2 é igual ao número de elétrons π. E quantos elétrons π eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, professor, só tenho 8 elétrons π? Não. O oxigênio, ele tem elétrons a mais na sua camada de valência. Então, o oxigênio ele doa 2 elétrons aqui para o ciclo, ok? E esses 2 elétrons vão contar, ou seja, eu vou ter 10 elétrons π, ok? Vou ter 10 elétrons π. Professor, mas isso aí só não explicou na sala, não. Exatamente, como eu falei para vocês, as exceções a gente trabalha na lista de exercícios, ok? O oxigênio, como ele tem essas nuvens eletrônicas, esses elétrons a mais, esses elétrons aqui contam com uma ligação para esse ciclo. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui 10 elétrons π, 4N mais 2 vai ser igual a 10, né? Logo, eu posso escrever 4N é igual a 10 menos 2. 4N, professor, 4N é igual a 8, N é igual a 8 sobre 4, que é igual a 2. Logo, isso aqui é aromático, tá bom? Por quê? Porque aqui o resultado é o número inteiro, a regra de Huckel deu um número inteiro, logo isso aqui é aromático. E o último aqui, ele fala que é mononucleado, tá? Isso aqui está errado. Eu tenho uma cadeia polinucleada. Por que polinucleada? Porque eu tenho dois núcleos aqui, né, cíclicos. Então, é uma polinucleada de núcleos condensados. Por que núcleos condensados, professor? Porque compartilham aqui, ó, as duas cadeias, os dois ciclos compartilham os mesmos carbonos, ou seja, uma cadeia polinuclear de núcleos condensados. Lembrando que isso aqui está naquele resuminho que eu passei para vocês. Questão 16, mais uma questão falando sobre cadeias carbônicas. E é basicamente isso, pessoal, uma questão falando de cadeias carbônicas, nem precisa ler isso aqui não, tá? Ele quer classificar essa cadeia aqui. Então, essa cadeia aqui, eu já posso eliminar essas 3 questões aqui, tá? Por que já vai eliminar essas 3, professor? Simples, porque eu vou eliminar as 3. Simples, porque eu vou eliminar as 3. Porque nessas 3 ele fala aqui, ó, insaturada, insaturada, insaturada. E para ser insaturada tem que ter ligação dupla entre carbonos, tá? Mas tem ligação dupla aqui e aqui, mas é ligação dupla com oxigênio, meus jovens. É ligação dupla com oxigênio. Para ser insaturadas, teria que ser ligação dupla entre carbonos. Como não é ligação dupla entre carbonos, eu tenho cadeias saturadas, cadeias abertas. E agora, homogênea ou heterogênea? Para ser heterogênea, eu teria que ter uma cadeia assim, ó. Teria que ter um átomo de oxigênio, nitrogênio. Teria que ter algum heteroátomo no meio da cadeia, quebrando a cadeia. Não tem isso aqui. Ok? Logo, essa aqui está correta, está errada. E a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Uma cadeia saturada, aberta, homogênea e normal. Muito cuidado com ser aberta aqui também, tá? Porque às vezes você não vê aqui, ó, mas isso aqui não está ligando, não está ligando no outro, então. Então, é uma cadeia aberta. Beleza? Aí ele traz aqui mais uma questão falando sobre hormônios, tarará, mas aqui o que ele quer saber é o seguinte: com referência a esse composto, pode-se afirmar que ele não possui átomos de carbono com geometria
tetraédrica. Interessante, né? Para ser um carbono, ele pede aqui, né? Com referência a esse composto, pode-se afirmar que, ou seja, ele quer a afirmativa, ele quer a verdade aqui, né? Não possui carbonos com geometria tetaédrica. Errou feio aqui, né, pessoal? Olha só um carbono aqui, ó, com geometria tetaédrica. Ó, outro carbono com geometria tetaédrica. Ó, outro carbono com geometria tetaédrica. E outro, 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 outro aqui. Beleza? O que não falta aqui é carbono com geometria tetaédrica, tá? Ah, professor, o que é um carbono com geometria tetaédrica? A mesma coisa que um carbono com hibridização sp3. Professor, o que é um carbono com hibridização sp3? Um carbono que faz apenas ligações simples, ok? Esse carbono ele vai ter hibridização sp3 e esse carbono ele vai ter uma geometria tetaédrica, ok? Não está em dúvida aqui que é tetaédrica? Lembra lá do vídeo que você assistiu no Esporte Espetacular do Galvão Bueno parecendo um papagaio, gritando é tetra, tá? É uma geometria tetaédrica é uma geometria na qual eu faço 4 ligações e essas 4 ligações, né, o carbono só faz sempre 4 ligações, mais 4 ligações simples, tá? Não tem nenhuma dupla, não tem nenhuma tripla, de boa. Beleza. Bora lá então, a gente já sabe que a primeira está incorreta. Vamos para a segunda. Essa estrutura aqui, né, possui fórmula molecular C17H22O2. Vamos contar os carbonos aqui, pessoal. Tem que ter 17 carbonos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eita, errou, passou longe. Errou feio aqui, né? Então, não pode ser a alternativa B, porque a gente acabou de contar aqui que são 19 carbonos, né? Não só 17. Vamos agora para a alternativa C. Não apresenta interações do tipo ligação de hidrogênio. Professor, o que é uma interação ligação de hidrogênio? O senhor não explicou isso. Isso aqui é conteúdo do primeiro ano, mas eu não falei, vou falar agora porque lista de exercício é o lugar onde a gente trabalha também as exceções. Interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio, ela vai acontecer toda vez que eu tiver um hidrogênio ligado ao grupo FON. O que é o grupo FON, professor? Flúor, oxigênio, nitrogênio. O que são esses 3 elementos aqui? São os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Quando eu tenho uma molécula que o hidrogênio faz ligação com algum desses átomos aqui, eu vou produzir nesse composto uma coisa que eu chamo de interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. É uma interação intermolecular tão forte que a força de interação dela é quase tão forte como de uma ligação química, ok? Toda vez que eu tiver hidrogênio ligado a qualquer um desses, eu vou ter essa interação intermolecular. E aí, onde é que eu tenho essa interação intermolecular? Eu tenho ela aqui, ó. Olha o hidrogênio se ligando ao oxigênio. Olha, eu tenho outro aqui, oxigênio se ligando ao hidrogênio. E ele fala aqui que ela não apresenta interações do tipo ligação de hidrogênio. E apresenta sim, tem 2 hidrogênios se ligando ao oxigênio aqui, então ela apresenta sim interação intermolecular, ligação de hidrogênio, ok? Para quem quiser revisar e quiser aprender mais sobre esse tema aí, tá? Existem basicamente 3 tipos de interações intermoleculares. Tem a dipolo induzido, a dipolo, ok? E essa interação que a gente chama de ligação de hidrogênio. Dipolo induzido é basicamente interação entre moléculas apolares. Dipolo é basicamente interação entre moléculas polares, ok? E a ligação de hidrogênio é entre moléculas que têm esse grupo OH ou HF ou HN, né? O hidrogênio se ligando ao grupo FON, beleza? Revisãozinha bem mequetrefe, bem rápida aqui, mas é só para não passar em branco, beleza? Então, a alternativa correta da questão 17 é a alternativa D.
Vamos lá então, pessoal. Questão 18. Questão 18 fala o seguinte. A gente pode ler direto aqui a questão final, que ele fala o seguinte: a partir dessa análise é correto afirmar que o número de compostos diferentes representados nesse conjunto que conjunto ele está falando? Está falando desse conjunto aqui, né? Ele quer saber qual dessas moléculas é diferente. Essa questão aqui eu acho ela um pouco ambígua, porque se teoricamente se não tivesse nenhuma diferente, então teria zero, né? Talvez, não sei, talvez seja ruim de interpretação. Mas bora lá. Se eu for analisar aqui, pessoal, eu vou ver que essas 4 moléculas é basicamente a mesma coisa. Como assim, professor? Basicamente a mesma coisa. Sim, todas elas são a mesma coisa. Vamos começar sempre analisando do AH ao H em diante, porque todas elas têm OH, né? Tem OH aqui, OH aqui, OH aqui, OH aqui. Bora lá. O OH está ligado a um carbono, nesse caso aqui, ó, que se liga a 2 hidrogênios. Aqui o OH está ligado a um carbono que se liga a 2 hidrogênios. Aqui o OH está ligado a um carbono, está fazendo 2 ligações, então outras 2 ligações com hidrogênio. O OH está ligado a um carbono que se liga a 2 hidrogênios. Até aqui tudo igual. Esse carbono, depois que o OH está ligado a um outro carbono que se liga a apenas um hidrogênio. Esse carbono está ligado a um outro carbono que se liga a apenas um outro hidrogênio. Esse carbono está ligado a um outro carbono, ele está fazendo 3 ligações aqui, então sobra uma ligação com um hidrogênio, então fazendo ligação apenas com um hidrogênio. Esse carbono está ligado a esse aqui, fazendo ligação com apenas um hidrogênio. Continua tudo batendo certinho. E agora esse carbono, além dessa ligação com outro hidrogênio, ele faz uma ligação com 2 grupos metil. Mais para frente a gente vai ver que quando eu tenho esse CH3 aqui, eu chamo de grupo metil. Então eu tenho um CH3 aqui, um CH3 aqui, ou seja, ele está se ligando a 2 CH3. Esse carbono está se ligando a 2 CH3, esse carbono está se ligando a 2 CH3, esse está se ligando a 2 CH3 e esse se ligando a 2 CH3. Ah, professor, aqui não é CH3 não, aqui é H3C, é a mesma coisa, tá? Na verdade, isso aqui eu acho mais bonitinho, mas enfim, eu acho que não importa, tá? O que importa é que isso aqui é a mesma coisa para a hora da sua prova, de boa? Ou seja, é correto afirmar que o número de compostos diferentes apresentado nesse conjunto é 1. Na verdade, assim, eu acho que o correto aqui seria ser 0, né? Porque por questão de vestibular, porque não tem nenhum composto diferente, é tudo igual, né? Mas, não sei, comenta aí. Mas se você assistiu o vídeo todo, comenta aí. Você acha que isso aqui tinha que ser 0 ou 1? Coloca aí. Bora lá então. Questão 19. Questão 19 a gente passa aqui um textinho para vocês lerem e tal, mas às vezes nem precisa estar lendo isso aqui tudo para estar resolvendo a questão, tá? Lê direto aqui, ó. O que ele está perguntando mesmo. A respeito do pentaceno são feitas as afirmações 1, 2, 3 e 4. Pentaceno, obviamente, vai ser essa estrutura aqui, né? A única molécula que a gente está vendo. Isso aqui é uma imagem de um microscópio, né? De nanotecnologia, um microscópio molecular vendo essa molécula, mas é basicamente a mesma coisa. E a gente vai analisar a partir disso aqui. Então ele fala o seguinte, ó. É uma molécula que apresenta cadeia carbônica aromática polinuclear, tá? Isso aqui a resposta vai ser sim, beleza? Quando eu tenho uma molécula que tem essas bolinhas aqui dentro, vários benzenos, né? E essas bolinhas aqui dentro, eu vou ter uma cadeia aromática, tá? De cara, nem preciso preocupar em ficar calculando, não. Porque cada um, isso aqui é basicamente isso aqui, ó. Eu vou ter aqui, né? E aí eu vou ter aqui a primeira, as 3 ligações π, e depois eu vou ter só 2 ligações π. Como assim, professor? Eu vou ter aqui a ligação π aqui, aqui, aqui. Depois eu vou ter ligação π aqui, aqui. Depois ligação π aqui e aqui. Depois ligação π aqui, aqui. Depois ligação π aqui e aqui. Se vocês observarem e analisar essas ligações π que eu fiz aqui, jogar na regra de Hooke, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? 11, se eu tenho 11 ligações π, 4n mais 2 é igual a 11 vezes 2, porque eu tenho 11 ligações. Logo, cada ligação tem 2 elétrons, então eu tenho 22 elétrons π. Se eu fizer a regrinha de Hooke, eu vou encontrar um número natural aqui, ok?
logo essa estrutura vai ser aromática. Beleza? N vai ser igual a 20 sobre 4, 20 sobre 4 é 5, 5 é natural, logo isso aqui é aromática. Então, ó, 1 é uma molécula que apresenta a cadeia carbônica aromática polinuclear? Sim, e essa aqui está correta. A sua fórmula molecular é C22H14. Bora contar primeiro os hidrogênios, os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. O número de carbonos bate. O número de carbonos bate. O número de carbonos bate. Agora a gente vai contar o número de hidrogênios para ver se bate aí também, né? O número de hidrogênios para a gente ver se essa alternativa ela faz ou não sentido. Vamos lá, número de hidrogênios. Eu tenho um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Aqui eu não tenho hidrogênios porque eu já tenho 4 ligações. Aqui eu tenho mais 2, aqui mais 2, mais 2. E aqui eu tenho cada um. Então eu tenho então só coloquei aqui com uma coisinha diferente para não confundir. Então eu tenho 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então essa aqui também está correta. Ok? Essa aqui também está correta. O pentaceno poderá ser utilizado na indústria eletrônica? Então, pessoal, aí a gente tem que voltar aqui pro texto que eu não li, tá? Ah, professor, por que você não leu o texto de primeira? Vai que eu não precisava ler esse texto, tá bom? Por que eu não precisava ler ele? Então a gente volta aqui, né? Quando você fizer uma questão do Enem, às vezes você não precisa ler, às vezes você precisa ler. Se a gente ler aqui, a gente vai ver o seguinte, ó, os cientistas fotografam moléculas individuais. Os átomos que formam uma molécula foram visualizados de forma mais nítida pela primeira vez por meio de um microscópio de força atômica. A observação feita por cientistas em Zurique, Suíça, é divulgada na revista Science, representa um marco no que se refere ao campo de eletrônica, molecular e nanotecnologia. Nossa resposta está aqui então, né? Vou ler também só até onde é importante. O pentaceno poderá ser utilizado na indústria eletrônica? Pode, né? Se vai ser um marco para a indústria eletrônica, não puder ser usado, misericórdia. Aí o final aqui, né? Questão 4. Os átomos de carbono na estrutura possuem hibridização sp3? Misericórdia, mais errado do que bater em mãe isso aqui, né? Por que, professor, isso aqui está tão errado assim? Porque todos os átomos aqui, meus caros, todos eles fazem pelo menos uma ligação dupla, beleza? Se todos eles fazem ao menos uma ligação dupla, a hibridização deles é sp2, então a 4 está errada, ok? Tudo que tem 4 está errado, só sobra para nós a alternativa C. Vamos lá. Últimas duas questões aqui, pessoal. E essas últimas duas questões é importante a gente trocar uma ideia bacana sobre elas, porque são questões de Enem. Então é o seguinte. Essa questão aqui eu não vou ler ela toda, tá bom? Mas eu vou destacar aqui qual parte da questão que é importante para a gente se atentar. Ele vai falar aqui sobre o teste do pezinho, fala sobre coisa e tal, traz aquela contextualização clássica que o Enem ama trazer, tá? E aí ele faz o seguinte, ó, até marcar com marca texto aqui, ó. Ele fala que o ácido fenilpirúvico, ele tem cadeia mista, aromática e com carbono terciário e 8 carbonos trigonais planos, ok? Beleza, professor. Tá, agora vamos ver qual dessas cadeias carbônicas aqui tem todas essas propriedades. Primeiro, isso aqui não é aromático. Isso aqui é só para o Enem colocando aqui para ver o quão você sabe ou não do trem, né? Aí depois ele fala o seguinte, ó, cadeia mista, todas são cadeias mistas, né? Aromática, a gente já viu que essa aqui não é aromática, com um carbono terciário. Então aqui, ó, um carbono terciário, eu vou observar aqui, ó, que aqui eu tenho um carbono terciário aqui, e aqui eu tenho outro carbono terciário. Então essa aqui já tinha sido eliminada antes, né? Agora, enfim. Essa aqui eu tenho
2 carbonos terciários, não pode ser ela, ok? Na verdade, esse aqui é um carbono secundário, essa daqui foi eliminada mesmo só porque não é aromático. Essa daqui foi eliminada porque tem 2 carbonos terciários. E agora ficam essas 3 aqui, beleza? Aí depois ele fala o seguinte, ó, com um carbono terciário e 8 carbonos trigonais planos. Beleza, professor, o que é um carbono trigonal plano? Carbono trigonal plano é um carbono que tem a hibridização sp2, que é um carbono que vai fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples. Se eu observar aqui, ó, esse aqui faz, aqui, colocando as ligações duplas aqui, então o que acontece? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, aí aqui também 6, ok? 6, por enquanto eu vou deixar assim. Vamos falar que ele tem 6 carbonos, 6 carbonos trigonais planos. Ele fala lá que é 8, então essa daqui não pode ser, ok? Aí depois eu vou contar essas daqui, né? E aí se eu contar essa daqui, eu vou seguir a mesma lógica. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui esse carbono faz uma ligação dupla e 2 simples, né? Então 7 carbonos trigonais plano, contando dessa forma. Vai falar, ó professor, matei a questão. O carbono então que vai ter, o carbono aqui que vai ter essa cadeia com 8 carbonos trigonais planos, só pode ser essa daqui, porque eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos aqui, trigonais planos, né? 7, 8. Pronto, marquei a questão aqui, ó, questão B. Entretanto, meus jovens, essa questão aqui, ó, não é a B, ok? Se você marcar a B, você vai estar errando feio, errando rude. Por que, professor? Porque, olha só, essa coisinha de Jesus aqui, ó, como é que ela é apresentada, né? Eu tenho aqui o COOH, que é a carboxila, que é uma estrutura, é uma função orgânica característica dos ácidos carboxílicos, que a gente vai ver mais pra frente. E ela, se eu fizer a estrutura espacial dela, ela fica assim, ó. Ó que sacanagem que o Enem gosta de fazer. Olha só, tá vendo que aqui é mais um carbono que tem essa bendita dessa geometria trigonal plana? Ou seja, aqui eu não tenho 7 carbonos planos, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa aqui eu tenho 8. E essa aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos trigonais planos. 9 carbonos com essa geometria. Então a alternativa correta é a A. Beleza? De boa, de boa, de boa. É uma questão complexa, é uma questão difícil. Essa, tá? Que é uma questão que ela requer muita atenção, porque às vezes você tem pouco tempo, só 3 minutos, fazer o Enem, meu Deus, e deixa isso aqui passar, ok? COOH forma isso aqui, ok? Que é a carboxila, que é uma função orgânica, e essa função orgânica, ela possui um carbono com geometria molecular trigonal plana. Beleza? Beleza, então, dúvidas, como eu falei, depois vocês me perguntam na sala, tá? Mas espero que isso aqui tenha suprido a dúvida de vocês. Vamos agora aqui para essa outra questão. Ela fala o seguinte: o clorafenicol é um fármaco que merece destaque por ter sido o primeiro antibiótico ativo via oral e o primeiro fármaco com centenas de assimétricos a ser produzidos por rota sintética, em 1947. É interessante ressaltar que o clorafenicol é uma substância aromática que possui 2 centros quirais. Aqui já deu tudo que a gente precisa. Atualmente seu uso é restrito, blá 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 blá. Tá. Revista Química Nova na Escola, que é uma revista que fala só de química. Para ensino de química, na verdade. Enfim. Ele fala pra gente aqui, ó, que essa estrutura ela tem essas duas características. É aromática e possui 2 centros quirais. Professor, a gente não viu o que são centros quirais. Mais uma vez, meus jovens, exceções a gente vai trabalhar aqui. Aqui eu estou adiantando uma coisa que a gente vai ver lá na frente. O que vocês têm que saber agora?
que um átomo, um centro quiral, um carbono quiral, centro quiral e carbono quiral, no contexto da química orgânica, são sinônimos, tá? Vai ser um carbono que ele se liga a 4 ligantes diferentes, ok? 4 ligantes diferentes. Ele fala que tem 2 desses assim. Então, primeira coisa, vamos eliminar quem não é aromático aqui, né? Se eu avaliar, esse trem aqui não é aromático, esse trem aqui não é aromático. Pronto, acabou. Sobrou só 3 para mim. Sobrou só a B e a D. Agora eu tenho que avaliar qual dessas estruturas tem centros quirais, né? Ou seja, qual dessas estruturas tem um carbono que vai apresentar 4 ligantes diferentes. Primeiro, esse carbono aqui só tem 3 ligantes. Esse aqui só tem 3 ligantes. Esse aqui só tem 3 ligantes. 3 ligantes, 3 ligantes, 3 ligantes. Esse aqui 2 ligantes, na verdade. Esse aqui 2 ligantes, 2 ligantes, 2 ligantes. Esse aqui tem 4 ligantes. Só que aqui é hidrogênio, aqui é hidrogênio, aqui é hidrogênio. Que é tudo igual. Não é alternativo, não é uma questão, não é a alternativa A. Analisando a alternativa B. Aqui eu tenho 2 ligantes, eu tenho 4 ligantes. Só que aqui é hidrogênio, aqui é hidrogênio. Então, ó, desses 4 ligantes, 2 são iguais, não pode ser um centro quiral. Aqui eu só tenho 3 ligantes, aqui eu só tenho 3, aqui eu tenho 2, 2, 2, 2, 2, né? Ah, professor, mas aqui só tá falando que só tem 2, mas aqui tem 3 ligantes que tem o hidrogênio. Tá, tem 3 ligantes, mas precisa ter 4, né? Precisa ter 4. Aqui eu também falei que era 2, mas perdão, que são 3 ligantes, tá? Mas precisa ter 4 ligantes para ser um centro quiral. Então essa daqui também não vai ser um centro quiral. Ah, professor, e se a gente analisar esse nitrogênio? Nitrogênio, ele, eu tenho aqui no caso 3 ligantes, tá? E para ser quiral não adianta ter 3, tem que ser 4, tá? E centro quiral a gente analisa o carbono, não analisa outro elemento, beleza? Então, por tentativa e erro, a gente já chegou aqui que a D é a resposta correta. Mas por que a D é a resposta correta? Quem são esses centros quirais? Centros quirais, pessoal, é esse carbono aqui e esse carbono aqui, ó. Se a gente avaliar, esse carbono ele se liga a essa coisona grande aqui, ó, estranha. Ó, ele se liga a tudo isso aqui, é um dos ligantes. Outro ligante é esse carbono, esse OH. Outro ligante é esse hidrogênio e o outro ligante é isso aqui. Tá vendo que é 4 coisas completamente diferentes uma da outra? Isso aí eu avaliei um centro quiral. Se eu for avaliar o outro centro quiral, eu vou chegar numa coisa muito parecida. Olha só, esse carbono aqui se liga a um anel aromático, essa coisa estranha, a um hidrogênio, a um OH e a esse trenzão aqui, ó, tudinho. Tá vendo? Então, professor, então ele tem 1, 2, 3, 4. Tá vendo que são 4 ligantes e um completamente diferente do outro? Então, isso aqui vai ser a nossa resposta. Tem a cadeia aromática, beleza? E tem 2 centros quirais, beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Espero que ajude vocês a estudarem, certo? Ficou com dúvida? Pergunta nos comentários. Provavelmente eu não vou responder nos comentários, ok? Mas vocês podem fazer bem melhor do que perguntar nos comentários, que perguntar pra mim na escola, beleza? Pergunta, tira dúvida. Professor, estou com dificuldade em química orgânica. Parabéns, você é um ser humano normal, tá? Química é difícil, química não é fácil, tá bom? E química requer esforço. Então estudem, se estão com dúvidas, levem as dúvidas para mim, que eu vou tentar sanar da melhor forma possível, beleza? Não entendeu alguma coisa, volta o vídeo, assiste de novo, e é isso. Abraço, pessoal, e até mais.